Olá pessoal, então, nessa nossa primeira aula, antes da gente começar a apresentar alguma coisa propriamente dita em vidro, então vou apresentar máquinas, ferramentas, basicamente que a gente usa, né, nesse trabalho de incisão artística ou lapidação, como outros queiram dizer. Eu gosto mais do termo escultura, do termo entalhe em vidro, né, seria mais apropriado, que é basicamente o que se faz aqui, tá bom? Então essa aqui é a máquina, né, muito simples. São dois mancais com bucha de bronze, né? São dois mancais com bucha de bronze, um motor, duas polias escalonadas, não pode ser mais simples. Isso aqui é uma coisa muito simples. Se alguém se interessar a fazer, isso aqui qualquer torneiro, mecânico consegue realizar essa máquina aqui, tá ok? Aqui a gente tem essa parte, uma tina, a gente chama tina, que os rebolos que nós vamos mostrar aqui, eles trabalham com água, né? Então a água fica depositada aqui, mas vamos passar por rebolo então. Os rebolos, deixa eu mostrar uns para vocês aqui. Basicamente a gente divide eles em duas categorias, né? Isso aqui a gente chama de pedra fina, que nada mais é que um rebolo, ele é apropriado só para vidro, cristal, né? E ele só funciona refrigerado a água, né? Uma mangueirinha aqui. Eles são rosqueados aqui. Esse eixo da máquina, ele tem uma rosca cônica, né? Então ele se autoparafusa nessa rosca. Todo rebolo ele tem um embuchamento de chumbo aqui dentro quando ele é novo, né? Justamente para rosquear, né? Aqui, tá ok? Então o rebolo funciona resfriado por água, né? E nós temos a pedra fina, que é um rebolo mais fino de acabamento, e temos também um modelo que se usa antes da pedra fina, que a gente chama de pedra grossa, né? Que nada mais é que é o mesmo rebolo, mesmo material, só que ele tem um grão mais grosso. Ele serve melhor para tirar a quantidade de material do vidro, dependendo do que a gente quer fazer, né? E vocês podem perceber que a gente tem vários tamanhos de rebolos. Então por que é isso aqui? Dependendo do que a gente vai lapidar, que a gente vai executar ali, eu preciso de tamanhos menores, de tamanhos maiores, né? De ângulos de corte em formatos diferentes. Esse aqui é mais redondo, esse aqui é mais em ângulo, né? Ó, mais em ângulo, dependendo do trabalho que a gente vai fazer, a gente beneficia isso aqui. O que mais que eu posso falar para vocês? Outra coisa, quanto à velocidade da máquina, também é muito importante lembrar, nós temos duas polias escalonadas aqui, uma na máquina e uma no motor. Uma está invertida em relação à outra. Por que isso? Porque usando uma polia menor aqui embaixo e uma maior aqui em cima, eu consigo velocidades baixas. Eu usando uma polia maior lá embaixo, no motor, e uma menor aqui em cima, eu aumento bastante a rotação do motor, entende? Porque como a gente vai usar rebolos de tamanhos diferentes, eu vou precisar vou ter uma variação de velocidade muito grande, tá ok? Como é que eu preparo esses rebolos aqui? De fábrica, eles vêm chatos, eles vêm reto aqui, a gente tem que dar esse beneficiamento aqui. Isso é um processo de torneamento que a gente diz, né? Mais ou menos parecido com tornear ferro, tornear madeira, mas com outras ferramentas, sempre com água junto, né? Deixa eu mostrar as ferramentas que eu uso. Essa aqui, por exemplo, nada mais é que um cabo de vassoura, um pedaço de mangueira aqui com uma abertura aqui, e a gente põe um pedaço. Isso aqui nada mais é que um pedaço de rebolo quebrado. Um rebolo que eu quebrei mesmo, né? A gente quebra ele e usa ele para desgastar o rebolo que a gente quer tornear, entende? Então ele vai encaixadinho aqui dentro. Deixa eu pegar o martelo. Certo? E ele serve para tornear aqui. Como é que se faz isso? Madeira, um apoio, cunhas. O segmento do processo, nos vários trabalhos que a gente vai apresentar, a gente vai mostrando como a gente faz esse trabalho aqui, ok? Então, para tornear um rebolo desse aqui, essa aqui é a ferramenta que a gente usa, né, para pedra fina. E sempre em movimentos de passa, sempre passando no rebolo,
não adianta apertar, é passar para ir desgastando aos poucos, né? Desgastando aos poucos o rebolo, certo? Daqui a pouco a gente vai tornear um rebolo para a gente ver certinho como é que faz. Essa aqui é a ferramenta muito rústica, mas que funciona muito bem para tornear, né? Para preparar o rebolo pedra fina, tá ok? A pedra grossa não dá mais para, não serve usar esse tipo de ferramenta, e a gente usa uma ferramenta assim, ó. Ela vem com rosetas aqui, ó, né? Esse aqui também é feito bem rústico, mas esse aqui é feito em torneiro, o torneiro faz isso aqui pra gente, né? Essas rosetas aqui é que a gente usa para tornear pedra grossa, tá ok? Outra, vamos aos polimentos, vamos aos discos de polimento. Eu basicamente uso dois tipos de polimento aqui, de disco de polimento aqui. Disco de cortiça, isso aqui é cortiça mesmo, de planta, né? Ele é um aglomerado de cortiça aqui, né? Ele é um dos melhores discos assim, que ele serve de base para polimento de vidro, tá ok? Como é que se usa isso aqui? Usa junto com, chama óxido de cério, isso aqui é uma massa, um pó polidor, né? Na verdade é um abrasivo muito fino, tão fino que ele não desgasta, não dá desgaste bruto no vidro, ele dá polimento, né? Isso é usado, a cortiça na verdade ela só é usada para segurar esse abrasivo, para dar o polimento, entendeu? Um outro disco que eu uso para ajudar no polimento é o disco de feltro, né? Feltro mesmo, né? Tanto ele como a cortiça, ambos são muito bons, são os que são mais usados, né? Então, são os dois tipos que eu uso, né? E eles servem para provocar o atrito entre a massa de polir, a gente chama, né? Que é o óxido de cério ali, a massa de polir, e o vidro, né? Nesse atrito ali que vai acontecendo o polimento, ok? Um outro equipamento bem importante aqui, eu que trabalho mais com vidro, peças maiores, né? Vidro plano aqui, seria a ponte, que é uma talha mesmo, né? Onde eu penduro, eu penduro os vidros aqui, vidros pesados, né? Que a gente não consegue segurar com a mão, então eles ficam suspensos aqui, com borrachas aqui, né? Esse aqui é um equipamento bem útil para quem trabalha com vidros maiores, tá ok? Então basicamente essas são as ferramentas, assim, a grosso modo, que a gente usa para fazer esse trabalho de lapidação, né? Vamos tornear um ou dois rebolos aí na prática para a gente ver como é que funciona mesmo, tá ok? Bom, gente, então vamos tornear um rebolo de pedra grossa para a gente ver como é que funciona, né? Como eu falei, chumbo, aqui está a rosca cônica. Como eu já uso ele há muito tempo, já tem uma rosca feita aqui dentro, né? Com o uso do martelo, a gente vê se ele está bem centrado, né? A gente põe do lado aqui, vê se tem algum balanço, algum jogo para o lado. Essa peça tá boa, né? Nós temos aqui o encosto, aqui é uma espuma. Essa espuma ajuda a espalhar a água que eu preciso para, né, para resfriar o rebolo. Aqui a mangueirinha de água. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é uma tabuinha com um paninho que vai deslizar, vai ficar em cima do rebolo para espalhar, derramar água em cima do rebolo, tá ok? A gente abre a água. E com a roseta a gente vai fazer o movimento, tá? Deixa eu mostrar para vocês a roseta separada da ferramenta, ó. Isso aqui se compra pela internet mesmo, ó, para quem tiver interesse, né? São essas aqui estão chatinhas porque eu já usei, elas gastam, elas vão desgastando com o tempo, com contato com o rebolo, certo? Então, eu já vou ligar o motor aqui, deixa eu afastar um pouco. Agora vai. Para que eu faço esse trabalho, gente?
com as rosetas aqui. É para tirar, é para retificar da forma novamente ao rebolo, né? Porque com o uso ele vai desgastando, ele vai perdendo o ângulo, então a gente tem que retificar esse ângulo de corte que a gente quer, certo? Então para isso que serve isso aqui. Mas mesmo durante o uso, ele vai perdendo corte. Aos poucos ele vai perdendo corte. E aí mesmo durante o uso a gente pode usar dois tipos de ferramenta que eu uso. Que seria uma delas a fita de aço. Isso aqui é uma fita de enfardamento, né? A gente usa ela aqui. Ou a escova de aço. Essa daqui, eu uso mais a escova de aço porque a maioria dos rebolos que eu tenho aqui, eles têm grão mais soltos, que a gente chama de uma pedra, seria uma pedra mole, né? Então eles soltam mais facilmente e a escova me ajuda mais. Eu quase não uso a fita de aço, tá? Mas só para constar, né? São as duas ferramentas que a gente usa para renovar a corte da pedra grossa. Vamos fazer um teste para ver como é que ela corta. Uma esfera, tá ok? Mas é só para tirar material, né? Para dar um acabamento melhor aqui vai ter que ser na pedra fina, tá ok? Mas basicamente é para fazer isso aqui, para desgastar material e dar forma, dar uma primeira forma à lapidação que a gente quer executar, ok? Então a gente vamos colocar uma pedra fina aqui, com um tamanho muito próximo da pedra grossa que estava antes ali, né? E vamos tornear ela, que ela também já não estava cortando mais muito bem, né? Essas duas pecinhas eu já vou mostrar o que a gente faz com ela. A gente ajuda, na verdade, para dar forma na curvatura do rebolo, do ângulo que eu quero tornear, tá ok? Então vamos lá. Voltando a lembrar, né? Sempre movimentos leves, passando pela frente, gastando camadas finas do rebolo, nunca apertando ele, sempre passando, raspando assim, deixar que ele vai se desgastar sozinho com o contato com essa pedra aqui, tá ok? Vou dar uma batidinha aqui, para ela não cair fora. Então vamos lá. Agora que eu gastei uma pequena camada desse rebolo aqui, vai entrar em cena essa pedrinha aqui, que é a mesma que está aqui, né? Mas como ela está solta, isso me dá mobilidade para trabalhar com ela, quer ver? Com isso eu consigo dar a curvatura perfeita que eu quero dar no rebolo, tá ok? É importante fazer uma limpeza agora, antes de começar a usar. Lavar o excesso de grãos que soltou do rebolo aqui para poder começar a lapidação. Então observe a diferença de acabamento que dá da pedra grossa para a pedra fina. Aqui com esse acabamento agora, essa esfera já dá para a gente fazer um polimento nela. A gente vai fazer em seguida, tá ok? Bom gente, com tudo instalado aqui agora, né, vou usar o disco de feltro, né, um rebolo de feltro, como queiram chamar, eu chamo de disco de feltro, né.
Aqui tem um recipiente com a massa de polir dentro, que é o óxido de cera que eu tinha falado, e cada vez que eu uso eu acrescento mais um pouquinho, porque com o uso essa massa ela cansa, né? Ela começa a perder eficiência, então a gente sempre reforça um pouquinho. Uma colherinha tá bom. Misturamos. Parece lama, depois de molhado. E vamos tornear esse disco de feltro também, tá ok? Madeira também. Eu costumo colocar uma proteção embaixo desse recipiente de massa para o resíduo do disco não cair lá dentro, sabe? A própria tampa serve. Um formão. Então vamos lá. Para ele não dar muita poeira, seria interessante molhar um pouquinho antes, tá ok? Essa poeira é a massa de polir que secou em cima dele de outras vezes. Vamos dar uma limpada para ver como é que ficou esse aqui, tá ok? Polido, polidinho, bem legal. Vocês observaram que eu fiz o movimento e perceberam que eu fiz a mesma curvatura que eu fiz do rebolo que cavou essa esfera, certo? Tem que ser a mesma curvatura para ele polir. Aí o movimento justamente para que entre em todos os cantos, né? Todos os ângulos, não é cantos, né? Em toda a superfície da esfera, certo? Bom, gente, de uma forma bem resumida, o processo seria esse daqui, as ferramentas, tudo e tal, né? Mas no correr das aulas, assim, a gente vai dando dicas mais ainda, assim. E no final desse vídeo, quem tiver dúvidas, perguntas, a gente está aí para responder, tá bom? Deixe seus comentários ali que a gente responde. Bom, pessoal, então nesse nosso primeiro trabalho que a gente vai executar aqui, o que eu escolhi foi um desenho bem abstrato, né? O meu rabisco que eu faço aqui assim. Isso aqui é só uma orientação, né? Depois, passando ele para o espelho, a posição das esferas elas ficam um pouquinho diferente. Importante dar aquela linguagem que eu gostaria de dar, né? Então, o que eu vou usar, o que a gente vai usar aqui? Eu separei todos os rebolos que vão ser usados nesse trabalho aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 rebolos aqui para executar essas esferas aqui e o equivalente, os discos de polimento aqui, né? Discos de polimento todos vão ser usados depois, né? Então, esferas pequenas é um rebolo menor, esferas maiores é um rebolo já um pouco maior, as maiores esferas vai ser esse rebolo aqui, né? Rebolo maiorzinho, e as esferas maiores eu vou ter que usar a pedra grossa para tirar a quantidade de material para que seja um pouquinho mais rápido, né? Para que seja um pouquinho mais rápido executar isso aqui, tá ok? Então agora a gente vai preparar a peça, vamos colocar ela no bastidor lá e vamos pendurar ela, porque ela é pesadinha também,
e vai muitas horas para fazer isso aqui, então para não cansar muito o braço, né? Então a gente faz ela suspensa, tá ok? Ah, sim, já ia esquecendo, tá? Eu já transferi as esferas todas para o desenho aqui, né? Eu uso a reguinha vazada, né? Com canetinha, passo aqui em cima, só que eu vou fazer o corte pelo lado contrário do desenho, né? O desenho aqui em cima para mim é só para me orientar onde é que eu estou lapidando cada esfera, tá ok? Isso aqui depois vai ser apagado, quando eu tiver a lapidação feita, tá bom? É isso aí, vamos lá. Então deixa só para lembrar vocês, isso aqui é uma escova de aço, né? Para lembrar que a gente usa ela para renovar o corte do rebolo, né? Porque cada esfera que eu faço ele vai perder o corte de novo, com isso aqui eu melhoro o corte dela de novo, tá ok? Por isso que eu estou usando isso aqui. E aqui vocês já podem ver que não é uma esfera perfeita ainda, porque eu só estou tirando quantidade de material. Depois quando a gente passar para a pedra fina, aí ela fica bem perfeita. Aqui agora a gente já tem feito as peças maiores, né, as esferas maiores na pedra grossa. Tudo que for feito aqui para frente agora, então a gente vai fazer diretamente no rebolo na pedra fina. De vez em quando acontece um errinho assim, mas aí você mata ele fazendo uma esfera maior aqui que encobre isso, né? Não é problema. Não pode errar muito fora, muito longe. Então agora a gente vai trocar de rebolo, né? Esse rebolo aqui deu, vamos para a pedra fina. A pedra fina é importante a gente manter a limpeza aqui nessa espuma, para deixar grão, e esse grão depois pode riscar, colocar riscos de trabalho da pedra fina. Vamos começar a trabalhar com essa pedra aqui. Como ela já tem uma cama feita aqui dentro, né? Dentro do chumbo ela já tem uma cama feita, então a gente vai se encaixa rapidinho. Não precisa centrar uma cama.
Então aqui, ó, as duas primeiras esferas que a gente fez, a gente já vê que ela tem um formato bem bacana. Certo? Vamos fazer uma aqui, ó, furando diretamente no espelho, sem pedra grossa, só para dar uma ideia de como é. É um pouco mais lento, mas também funciona. Tá, deixa eu explicar para vocês um detalhe aqui. Alguém pode pensar que como é que eu enxergo o rebolo aqui através do espelho, que eu boto o espelho aqui, eu não estou enxergando o rebolo, né? Eventualmente, tem a pedra grossa aqui, eu molho ela, eu consigo achar. Mas isso é uma coisa de quilometragem. O que eu chamo de quilometragem? É experiência que se adquire com o tempo, né? Então, eu fotografo a posição da pedra visualmente e coloco o espelho lá onde eu sei que a pedra está. Então, um pouquinho de risco, né? Mas de tanto fazer, de tanto trabalhar com esse tipo de espelho em cima de rebolo, a gente com a quilometragem vai ganhando essa experiência. Deixa eu mostrar aqui para você, vou ligar, para ver se vocês entendem o que eu digo. Ó, pessoal, aqui todo o trabalho da pedra fina nas esferas está pronto, tá? Vamos passar uma esponja. Uma limpada. Agora a peça está pronta para o polimento, tá ok? Vamos passar. Agora a gente vai remover o rebolo daqui, guardar todo esse material de corte aqui e vamos para o polimento. Começar a trabalhar com disco de cortiça. Bom, agora a gente fez toda a modificação aqui. A minha máquina ela é multiuso, eu uso para polir, eu uso para fazer a pedra fina, uso para pedra grossa, né? Então a gente faz umas modificações e vamos partir para o polimento. É um disco de cortiça, como a gente já tinha conversado, um pouquinho menor do que o disco original, tá ok? Pode ser até o mesmo tamanho, mas nunca maior, senão ele não vai conseguir fazer o polimento no fundo da esfera. Tem que ser do mesmo tamanho para um pouco menor. Então vamos lá. Para fazer o polimento no disco de cortiça, o ideal é uma velocidade um pouquinho menor do que a velocidade que foi usada para fazer a pedra fina, ok? Então vamos lá. Então, não sei se vocês conseguem ver, aqui uma peça polida, uma esfera polida, né? E as outras ainda estão foscas aqui, né? Dá para ver a diferença. Né? Para cada tamanho desses aqui, vai ser um disco, um rebolo, um disco de cortiça de tamanho diferente, tá? Tem que ser sempre acompanhando o tamanho
do rebolo que foi usado, né? O ideal, como a gente já tinha falado, é o disco ser praticamente quase do mesmo tamanho do rebolo, um pouquinho menor talvez, né? Agora então vamos dar continuidade aí, né? Agora é só polir. Polir aqui nesse trabalho aqui, para só a parte de polimento, tem um dia inteiro de trabalho aqui, sabe? Porque tem que ser bem feito com cuidado para não polir fora da esfera. Se polir fora da esfera, vai gastar a espelhação que está aqui e aí perde a peça, né? Então por isso que é um trabalho demorado, tem que ser com cuidado e feito bem devagar, tá ok? Então a peça está pronta, né? Vamos dar uma lavada nela e vamos ver como é que ficou esse polimento, tá ok? Então pessoal, depois de boas horas de trabalho aí, temos a peça finalizada no polimento, né? E vamos mandá-la agora para cromagem e vamos ver como é que ela fica, tá ok? Ó gente, voltando da cromagem agora, tá aí o resultado final, tá?